Muito obrigado, querida, pelo carinho, pelas palavras fraternas de acolhimento, né, pelas vibrações que a gente pode sentir à distância. E para mim é uma alegria poder participar dessa festa do Meimei, podermos superar com os recursos da tecnologia, mas sobretudo com os recursos do espírito, do coração às distâncias, para realmente podermos nos conectar e comungar dos laços de amor, de fraternidade, naquilo que é o que há de mais valioso no Evangelho de Jesus. Então, mais uma vez, agradeço pelo carinho com que nos receberam, pelas palavras amigas, pelo abraço que sentimos de todos que estão aí presentes no Canadá, aí na região de Vancouver, nos acompanhando, também aqueles que nos acompanham de outras partes, ou mesmo que nos verão depois por meio da gravação. É para nós uma imensa alegria podermos compartilhar reflexões que têm sido úteis à nossa jornada, ao nosso aprendizado, nesse esforço por compreendermos o que de fato é o Evangelho em sua grandeza, em sua essência, e claro, trazermos esse Evangelho vivo para a nossa própria vida, com auxílio do Espiritismo que o explica e o desenvolve para todos nós. Então, que Jesus possa abençoar não só essa nossa noite de estudos, mas também toda a trajetória aí do Meimei, todos os trabalhadores, todos aqueles que têm de alguma maneira colaborado com esse projeto, com esse trabalho, seja no plano da matéria, seja no plano espiritual. Recebam aí as nossas vibrações de fraternidade e de paz. E para a nossa reflexão nesta noite, nós nos baseamos num texto que foi compartilhado conosco por esse querido espírito, que nos legou pérolas muito valiosas por meio da psicografia de Chico Xavier. Claro, nos referimos ao espírito Meimei, ela que com a sua sensibilidade, com a sua brandura, a sua ternura, sempre nos trazendo reflexões em torno do Evangelho, muito embasadas no Evangelho, nos legou algumas obras que são, como dizíamos, verdadeiras pérolas de espiritualidade, não só destinadas, não só destinadas à infância, mas a todos nós, espíritos em jornada, no anseio por nos colocarmos realmente na posição de discípulos de Jesus, aprendizes desse mestre. Então, ela tem algumas obras que falam particularmente ao nosso coração pelo carinho que temos por elas, foram obras que realmente nos marcaram. Por exemplo, o livro Pai Nosso, em que ela vai comentar parte a parte a oração de Jesus, né, do Pai Nosso, tanto com comentários mesmo, histórias ilustrativas, pequenas trovas. Então, um livro assim, muito didático, muito instrutivo para a gente usar, por exemplo, no Evangelho no lar, junto com os nossos filhos, ou mesmo para nós próprios, né? Já o utilizei mais de uma vez em palestras, em reflexões, é uma dessas pérolas. E outra também, que é a que nós tomamos hoje para a nossa análise aqui, um trechinho dela, é o livro Evangelho em Casa, que é quase que um opúsculo, né? Uma pequena obra em que Meimei vai nos trazer, digamos que, ilustrações da aplicação do Evangelho em um lar. Ela vai servir-se ali de um lar de exemplo, né? Com personagens e tal, e vai descrever então a dinâmica de algumas reuniões do Evangelho neste lar. Claro, querendo com isso não só nos instruir ou nos apresentar aí uma referência do que seja o Evangelho em casa, mas claro também nos ajudar a compreender ainda mais o Evangelho de Jesus em sua prática cotidiana, né? Especialmente nesses aspectos mais singelos da vida, mais corriqueiros, que às vezes passam por nós desapercebidos ou não são enxergados pela nossa ansiedade do dia a dia, pelas nossas preocupações, inquietações. Às vezes deixamos de considerar esse substrato da vida, aquilo que é a base da nossa vida cotidiana,
que julgamos assim tão banal ou tão desprovido de valor substancial, quando em verdade é ali que em geral estão as mais valiosas lições, aquelas que realmente se consolidam em nosso coração e em nossa memória, desde que tenhamos olhos de ver e desde que saibamos também projetar a luz do nosso coração e do nosso entendimento sobre essas coisas mais singelas da vida e do dia a dia. E logo na primeira reunião então dessa obra, o Evangelho em Casa, que tem por prefácio ali o autor do prefácio, o próprio Emmanuel, logo na primeira reunião que ela descreve, há um texto que foi lido nessa reunião, no Evangelho que foi realizado lá nesta casa, neste lar. Há um texto que nos chamou muita atenção, cujo título é justamente O Dever Esquecido. E nós vamos tomar então esse texto para meditar sobre a vida de cada um de nós, sobre esse dever que é o mais fundamental dos deveres e que acaba muitas vezes sendo esquecido em nossa rotina aqui na vida comum. Então, é um trecho mais extenso, ou melhor, o capítulo em si não é bem um capítulo, porque não existe essa divisão por capítulos, mas antes pelas reuniões que são ali descritas. Então, a reunião como um todo ela é mais extensa, mas nós vamos fazer um recorte desse texto que foi lido na reunião e que tem o título O Dever Esquecido. É uma espécie, na verdade, de parábola, uma história ilustrativa, um conto que nos traz profundas reflexões. Porque está dito lá no texto: certo rei, muito poderoso, sendo obrigado a longa ausência, tomou de grande fortuna e entregou-a ao filho, confiando-lhe a incumbência de levantar grande casa tão bela quanto possível. Aqui não há como não identificarmos certos ecos já do Evangelho, de passagens, de lições de Jesus. Nesse primeiro parágrafo, logo já identificamos aqui conexões, já identificamos aqui ecos, por exemplo, da parábola dos talentos. Aquele senhor lá que oferta, que entrega aos seus servos determinada quantidade de talentos, a cada um conforme as suas possibilidades. Também podemos identificar aqui correlações ou conexões com a parábola do filho pródigo, aquele pai que ali dá a parte da herança ao filho, nesse caso, na parábola do Evangelho, instado pelo próprio filho para que pudesse lhe transferir parte da herança ou da sua fortuna, dos seus recursos. Então, a gente já vê aqui que essa história, que é uma história, na verdade, que aparece em outras tradições, uma história meio que universal, assim, com algumas modificações, mas é uma história que nos remete logo ao Evangelho em muitos dos seus aspectos, aqui já desde o início. Então, esse pai, um rei muito poderoso, também podemos nos lembrar aqui da parábola das bodas lá do filho, aquele pai que vai promover ali a festa em comemoração às bodas do filho. Então, várias parábolas que já ressoam aqui. Esse rei muito poderoso que vai confiar ao filho recursos, parte da sua grande fortuna, para que ele então pudesse levantar uma grande casa, tão bela quanto possível. Atentemos para esse detalhe. Tão bela quanto possível. Para isso, o tesouro que lhe deixava nas mãos era suficiente. Então, era um tesouro adequado às possibilidades do filho, adequado ao projeto, àquilo que aquele rei, aquele pai imaginava em relação à moradia que seria construída. Então, de novo, lembramos-nos aí da parábola dos talentos, aquele senhor que oferta ali os talentos conforme as possibilidades de cada um dos seus servos. Acontece, porém, que o jovem, muito egoísta, arquitetou o plano de enganar o próprio pai, de modo a gozar todos os prazeres imediatos da vida.
Como não vermos aqui referências diretas ao filho pródigo, ou àquela parábola que ficou conhecida como sendo a parábola do filho pródigo, embora apareça também com outros títulos, parábola dos dois filhos, porque temos ali dois filhos, ou a parábola do pai pródigo, porque também temos ali um pai pródigo, né, de amor, de misericórdia. Mas aqui temos esse jovem, então, muito egoísta, ou seja, muito centrado nos seus interesses, nos seus desejos, nos seus apetites e nos seus caprichos. Ele, ao invés de assumir essa postura de fidelidade filial ao compromisso assumido, ele acaba arquitetando ali um plano para tentar enganar o pai e aproveitar aqueles recursos recebidos não para construir a casa que era esperada, mas antes para os seus gozos de natureza mais imediata. Então, gozos de natureza efêmera. E passou então a comprar materiais inferiores. Onde lhe cabia empregar metais raros, utilizava latão. Nos lugares em que devia colocar o mármore precioso, punha madeira barata. E nos setores de serviço em que a obra reclamava pedra sólida, aplicava terra batida. Então, naturalmente, para edificar aquela casa, seria preciso escolher adequadamente os materiais, para que fosse uma casa de qualidade, não somente qualidade, mas também uma casa que apresentasse, que expressasse beleza, era preciso escolher os materiais adequados. No entanto, esse jovem, imaturo, egoísta, acabava, digamos, utilizando, né, os materiais de uma qualidade inferior para que pudessem sobrar mais recursos para gastar, aplicar naquilo que lhe era mais, naquilo que eram seus desejos mais imediatos. Com isso, obteve largas somas que consumiu, desorientado, junto de amigos loucos. Então, nessa sua insânia, né, nessa sua insensatez de utilizar esses recursos não como seria de se esperar, mas para atender os seus caprichos e os seus prazeres, ele naturalmente encontrou comparsas, digamos, amigos que estavam ali dispostos a com ele participarem dessa insensatez. Muito provavelmente teria também amigos mais sensatos que o convidassem à reflexão, à ponderação, mas, como em geral se dá conosco, ouvimos aquilo que nos convém. Para aquilo que queremos ouvir, temos a acústica da alma bem treinada, os ouvidos bem abertos. Para aquilo que não intentamos, que não desejamos ouvir, nos fazemos de surdos ou ouvidos moucos. Quando o monarca voltou, surpreendeu o príncipe abatido e cansado a apresentar-lhe uma cabana esburacada, ao invés de uma casa nobre. O rei, no entanto, deu-lhe a chave do pequeno casebre e disse-lhe bondoso. Aqui a conclusão, o arremate dessa historinha tão instrutiva. A casa que mandei edificar é para você mesmo, meu filho. Não me parece a residência sonhada por seu pai, mas devo estar satisfeito com a que você próprio escolheu. Essa fala do pai aqui, deste rei ao final, ela sintetiza para nós tantas lições. Há tantos elementos aqui do Evangelho, bem como do Espiritismo, das leis espirituais, morais da vida que o Espiritismo revela, que estão aqui sintetizadas nessa simples resposta do pai ao filho, na postura que ele adota diante das escolhas infelizes do filho. E é sobre isso, então, que nós vamos meditar neste nosso momento aqui de reflexões. Sobre essa historinha que, em verdade, creio todos já tenhamos percebido, é a história de todos nós. É a história de todo espírito que vem ao mundo e que recebe do Rei de todos os reis, o Senhor do universo, aquele que detém todas as posses em verdade,
na nossa vida não passam de empréstimos, Ele dá a todos nós recursos imensos e suficientes para uma edificação. E aqui não falamos somente das edificações de natureza material que vamos empreender no mundo. Todos nós somos chamados no mundo a realizar edificações de ordem material também, né? Vamos ter o nosso trabalho, vamos ter a nossa residência, vamos adquirir esse ou aquele bem, vamos empreender neste ou naquele sentido. Todos nós vamos, digamos assim, operar com a matéria. Vamos servir-nos da matéria para algo realizar neste mundo. Isso faz parte também da nossa passagem por aqui. Mas notemos que a história, o conto, fala sobretudo de uma casa a ser erguida. E aqui não podemos deixar de considerar as perspectivas que o Espiritismo nos traz acerca da fala do próprio Mestre. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Estamos todos incluídos, estamos todos imersos na infinita casa do Pai. Acontece que dentro dessa casa existem inúmeras moradas. Tantas moradas quantas sejam as condições espirituais que podemos encontrar, não só na Terra, mas em qualquer recanto do universo. Então, quando Jesus fala de moradas, em geral se entende ali os orbes, que são todos eles habitados, né, as diferentes faixas do mundo espiritual, que são também todas elas habitadas. Claro, são interpretações possíveis e verdadeiras da fala de Jesus. Mas interessa-nos, sobretudo, uma reflexão sobre essa morada fundamental de cada um de nós. Emmanuel mesmo, em uma de suas mensagens, quando ele fala a respeito da mente, ele assim nos diz, em majestosa síntese: tua mente, tua casa intransferível. Tua mente, tua casa intransferível. Essa é uma compreensão que o Espiritismo descortina para todos nós, à luz daquilo que Jesus já havia nos ensinado e à luz daquilo que os Espíritos nos revelam. Nossa principal, nossa mais fundamental morada não é a Terra, não é a nossa casa física aqui na Terra, tampouco o mundo espiritual para onde seremos projetados após a desencarnação. A nossa principal morada, aqui, agora, amanhã, sempre, onde estivermos, será a mente que nós cultivamos. Será o que nós temos feito da nossa mente, ou da nossa casa mental, como André Luiz nos apresenta lá no seu livro No Mundo Maior. É imprescindível, portanto, temos em consciência, temos bem claro para nós esse ponto capital da nossa trajetória espiritual, que é o cuidado que todos deveremos ter para com a edificação dessa casa, ou desta morada fundamental, em que estaremos para todo sempre. Claro, ela vai se modificando à medida que nós vamos caminhando, à medida que o espírito vai trilhando a sua trajetória. Mas desta casa jamais mudaremos, jamais conseguiremos nos ausentar. É uma casa, é uma residência permanente, que deve estar também em permanente construção, para que se torne cada vez mais bela, cada vez mais acolhedora. Por isso, já lá no primeiro parágrafo, né, o detalhezinho na orientação daquele rei para o seu filho, de Deus para cada um de nós. Tão bela quanto possível. Como não fazer aqui um paralelo com a lição do próprio Mestre, quando no Evangelho nos diz: sede perfeitos. Ora, é um imperativo da vida de estarmos sempre aperfeiçoando não só o que realizamos lá fora, o que fazemos no mundo, a maneira pela qual agimos,
mas também, e antes de mais nada, estarmos sempre aperfeiçoando a nós próprios, o nosso mundo interior, a nossa casa mental, embelezando-a, preenchendo-a com cada vez mais luz, beleza, verdade, amor, enfim, tornando-a uma casa realmente cada vez mais bela e acolhedora. Porque é aí onde nós estaremos sempre vivendo. É aí que estaremos construindo o nosso estado de paz e de harmonia, de felicidade ou de esperança, ou estaremos em contato constante com o estado de infelicidade, pessimismo, desespero, revolta. Tudo isso a depender da casa, da moradia, do abrigo que nós estamos edificando com os recursos que Deus nos deu. Então essa historinha, já por si mesma muito bela, vai ganhando contornos cada vez mais amplos à medida que a ela vamos integrando os conhecimentos que o Espiritismo nos traz. Ora, a casa aqui é a construção de nós mesmos, a edificação de nós próprios, porque, não nos enganemos, de todas as obras, de todas as edificações que temos a realizar em nossa jornada infinita, a mais primordial delas é a obra de nós mesmos. Não por acaso, diz-nos o Espírito Karl Schutel, o Espírito é a obra-prima do universo. Porque assim quis o Criador, que nós fôssemos, na sua grandiosa, na sua infinita, incomensurável obra, que nós fôssemos, os espíritos, os filhos seus, as obras-primas, as obras mais belas, realizadas não só por ele, mas em conjunto com ele. Deu-nos ele também essa autonomia, deu-nos ele também esse dever, o dever de nos construir, de nos aperfeiçoar, de nos embelezar para embelezar a sua obra, a sua casa infinita. Então o Espírito é a obra-prima da criação, em construção. Temos já espíritos que se alçaram à condição de espíritos puros, espíritos verdadeiramente sublimados, cuja beleza, cuja grandeza, cuja luminosidade é até impossível descrever em palavras humanas. O Cristo é um exemplo destes, ilustrando a nossa destinação. Veio estar conosco para nos demonstrar o que é um espírito que já entendeu esse dever por nós esquecido. Daí o título da mensagem. O dever fundamental de refletir em si mesmo a grandeza do Criador. Mas recordemos que, quando olhamos para a criação infinita de Deus, com os nossos instrumentos mais básicos, por exemplo, os nossos sentidos, quando acessamos a criação ao nosso redor com os nossos sentidos, por exemplo, a visão, ou mesmo com os sentidos amplificados por meio dos instrumentos que nós já concebemos, nós realmente vemos coisas majestosas, coisas sublimes. Basta olhar para a casa em maior escala que o Senhor da vida nos deu aqui na Terra, este planeta que agora nos recebe. Quantas belezas naturais nós não encontramos aqui ao nosso redor. Desde um pôr do sol que nos maravilha dia após dia, à beleza das flores, ao canto dos pássaros. Estivemos recentemente em Foz do Iguaçu e pudemos ali contemplar a majestade daquelas cataratas, algo realmente difícil até de descrever em palavras. Tudo isso muito belo, quando expandimos ainda o nosso olhar para além desta terra, que é um grão de areia, aqui quando consideramos, por exemplo, a nossa galáxia, ou mesmo algo maior do nosso universo, a nossa Terra se torna quase que um nada. Vamos ver belezas ainda mais estonteantes por meio dos nossos telescópios, por exemplo, constelações, galáxias, estrelas de maior grandeza, diante das quais o nosso sistema solar, ou mesmo o nosso Sol, parecem tão diminutos.
Tudo isso vai nos encantando, vai nos fascinando, são de fato glórias da criação, belezas da obra de nosso Pai, indescritíveis. Contudo, tudo isso que os nossos sentidos acessam são realizações de ordem material. Um dia existem, por milênios incontáveis existirão, mas um dia também deixarão de existir. Passarão. Do pó vieram e ao pó retornarão. A terra mesmo, enquanto casa que nos acolhe, enquanto escola que nos educa, que serve de palco para a nossa evolução, a terra com todas as suas belezas sublimes, das cataratas do Iguaçu a um rio Amazonas e quaisquer outras que pudermos mencionar, essas belezas um dia passarão, porque a terra também passará. Assim também o nosso Sol, assim a mais bela estrela ou a mais grandiosa estrela da nossa galáxia, ou a mais grandiosa estrela que os nossos telescópios já puderam abarcar. Tudo isso passará. Mas o Espírito não. Eu, você, cada um de nós, estaremos vivos. Estaremos em outro rincão do universo, evoluindo, progredindo, incorporando em nós mais e mais luz, mais e mais beleza. Por isso é o Espírito a obra-prima da criação. E por isso o dever primordial de todos nós que viemos à matéria, ou mesmo fora dela, deve ser sempre a nossa edificação. Para que essa vida, digamos, mais elevada, abundante que nós vamos construindo em nós, ela possa se traduzir também numa influência cada vez mais benéfica no mundo ao nosso redor, na criação que nos cerca. Quanto mais beleza em nós, quanto mais grandeza em nós, quanto mais paz, quanto mais amor, quanto mais virtude, quanto mais sabedoria, mais isso se refletirá em obras mais condizentes com a grandeza de nosso Pai, em uma atuação mais harmonizada com a lei divina, em algo que reflita realmente a nossa condição de herdeiros de Deus, co-criadores com o nosso Pai. Por ora, em menor escala, mas um dia seremos, como Cristo, co-criadores em plano maior. Assim nos descreve André Luiz na sua fantástica obra Evolução em Dois Mundos. Logo no início, no primeiro capítulo, ele trata dessa questão da cocriação em plano menor, em plano maior. Nós, por ora, somos co-criadores em plano menor, às vezes esquecidos da maior de nossas criações, nós próprios. Mas dia virá em que nos alçaremos à condição de co-criadores em plano maior, porque então muito conscientes de que a nossa principal obra somos nós mesmos, a fim de que sejamos cada vez mais um reflexo límpido, cristalino, belo das qualidades do nosso Pai. Essa é a destinação de todos os espíritos, de todo espírito em jornada. Ser um dia a imagem, a plena, a perfeita imagem e semelhança do Criador, como está descrito lá desde o livro Gênesis, e que mais tarde o Espiritismo nos lembraria. Também a própria figura do apóstolo Paulo, já ao seu tempo, quando falava do Cristo, por exemplo, dizia: é Ele a imagem do Deus invisível. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Assim dizia Paulo a respeito de Jesus, descortinando para nós os horizontes do nosso porvir. Porque assim quis o Criador da vida. Que ele não fosse o único autor. É de fato ele o único Criador. Mas quis ele que na criação existissem muitos co-criadores. Desde os co-criadores em plano menor até aqueles já em plano maior, como os Cristos, cuja incumbência é, por exemplo, criar planetas inteiros. Então olhamos para a Terra e vemos toda essa beleza, co-criação do Cristo, em plano maior. Por quê? Porque já é ele um espírito que, de tanto agregar beleza, sabedoria,
virtude em si mesmo, recebe agora essa incumbência de transformar isso, de traduzir isso em obras que nos encantam. Na construção de um planeta inteiro, por exemplo, que serve de palco à evolução, de morada para todos nós. Então, a primeira grande lição dessa historinha é justamente essa. Meu filho, minha filha, lembra-te sempre. A sua principal obra, a sua principal realização é você mesmo. Todas as suas construções e edificações do mundo, todas as suas conquistas têm um valor. Mas o maior valor que têm elas é aquilo que elas agregaram a você enquanto espírito em termos de experiência, sabedoria, virtude, maturidade. É assim que se mede o valor de uma realização, porque eu posso erguer inúmeras obras de pedra. Eu posso levantar obras assistenciais que de fato venham auxiliar a muitos, mas posso fazê-lo por mero interesse, por mero status, sem que aquelas obras de fato me transformem, me iluminem propriamente. E então, cedo ou tarde, serei chamado a deixá-las aqui na matéria. Cedo ou tarde serei chamado a abandoná-las, a cruzar então as alfândegas ou a alfândega da imortalidade. E é aí então que eu verei, de fato, o que levo comigo, o que foi a minha edificação, porque tudo mais será retido. Tudo que é da matéria aqui ficará. Agora, tudo que foi incorporado ao Espírito será efetivamente conquista deste Espírito. Então, nós somos essa obra a ser construída. E, para tanto, Deus nos dá os recursos que Ele julga suficientes. Ele adequa a cada espírito conforme a sua necessidade, conforme a etapa, o estágio em que se encontra da sua trajetória espiritual. Deus adequa os recursos que fornece a esse espírito. Mas, digamos que ele fornece alguns recursos em comum. A todos que aqui estamos na matéria, por ora encarnados, todos temos recebido o recurso do tempo. Claro, alguns mais tempo, outros menos tempo na matéria, mas o tempo é um recurso, digamos, neutro, que pode ser bem ou mal aproveitado por todo espírito que recebe esse recurso. Como que o talento lá da parábola dos talentos, que pode ser bem ou mal aplicado. Alguns recebem mais tempo, outros menos tempo, mas todos que aqui estamos recebemos algo do tempo. Também outros recursos de ordem mais prática. Então, temos os recursos monetários que recebemos, temos as possibilidades que recebemos, o contexto em que nascemos, o que podemos realizar, os cursos que podemos fazer, enfim, a própria família ou o conjunto de espíritos em que fomos inseridos, o próprio corpo físico que recebemos. Tudo isso é parte da fortuna imensa de Deus. Parte essa que Ele confere a cada filho conforme as suas possibilidades de edificação. Ele está nesse patamar, consideramos que ele pode subir até esse patamar. Então vamos dar a ele os recursos condizentes para isso. Se ele vai chegar a esse patamar, aí depende dele. Aí entra a questão fundamental que nós vemos lá no último parágrafo, na belíssima resposta desse pai ao filho. Olha, a casa que eu mandei edificar era para você mesmo. Não me parece a residência que eu sonhei, mas devo estar satisfeito com a residência que você mesmo escolheu. Então Deus, e claro, aqueles que o representam junto de nós, o Cristo, os nossos benfeitores espirituais, sonham, projetam, idealizam que avancemos um tanto assim, que construamos uma casa, uma edificação íntima nesses moldes, mais em harmonia com a lei divina, com o Evangelho. Mas existe o livre-arbítrio. E se o plano ou se o esperado era subir tantos degraus e acabamos subindo alguns poucos apenas, eles se felicitam pelo fato de pelo menos termos subido alguns poucos degraus. Se a casa idealizada era uma, mas acabamos construindo aquela choupana, aquele casebre singelo, esburacado, como está aqui descrito no texto, ainda assim, de alguma maneira, eles se felicitam, embora também
desejassem, né, que pudéssemos desempenhar com mais consciência, utilizar com mais consciência os recursos que nos foram ofertados para a nossa edificação. Então, Deus adequa as ofertas a cada um de seus filhos de recursos, de possibilidades, de oportunidades, considerando o estágio em que estão, o nível de consciência, né, tendo em vista um prognóstico, digamos assim, um mapa de probabilidades para cada espírito na jornada em que se encontra pelo mundo. Acontece que, muitas das vezes, quando aqui estamos, nos esquecemos desses deveres ou desse dever fundamental e acabamos nos distraindo com aquilo que já em outras experiências vinha nos distraindo. Então essa é uma reflexão que o Espiritismo nos convida a ter com muita clareza, porque se tem algo que o Espiritismo nos oferta, nos entrega, é discernimento. Discernimento para entendermos a vida, como ela funciona, o que fazemos aqui, de onde viemos, para onde vamos. Entendemos melhor também a nós próprios e aquilo que nos sucede na vida. O Espiritismo nos traz a luz do entendimento para que, primeiro, saibamos recordar ou manter bem acesa em nós essa consciência de que viemos para cá com determinados deveres assumidos. Do lado de lá, no mundo espiritual, em que vemos a vida de um patamar mais elevado, de um ponto de vista superior, temos muito claro para nós o que é o programa de uma existência, qual a finalidade de virmos à matéria. Isso está mais bem delineado para nós. Então, esse dever primordial de edificar essa casa, que é a casa em que nós mesmos iremos morar, ele está ali muito bem desenhado para nós. Acontece que, em mergulhando novamente na matéria, nós somos alcançados, nós somos visitados mais uma vez pelos nossos atavismos, pelas nossas tendências de outros tempos e muitas das vezes, cedendo às paixões, cedendo a esses desejos, nós vamos deixando esse dever fundamental que foi consolidado no mundo espiritual, com muito estudo, com muitas conversas com os nossos benfeitores, nós vamos deixando isso em segundo plano. Vamos deixando isso meio que relegado. E aí vamos de novo entrando na dinâmica da matéria, seduzidos pelos apetites, pelas paixões, pelos convites, pelos arrastamentos, e vamos projetando muito interesse, muito do nosso tempo e da nossa energia apenas nessas edificações de natureza exterior, esquecendo que todas elas deveriam estar direcionadas, em verdade, para uma edificação fundamental de natureza íntima. Em tudo aquilo que eu realizar no mundo, meditar, analisar como que aquilo repercute em mim em termos de crescimento. Meu trabalho profissional, o quanto eu cresço espiritualmente com ele. Mesmo meu trabalho no centro espírita, o quanto de fato eu cresço espiritualmente com ele. Um simples momento de lazer com a família, ou um momento ali de meditação solitária, o quanto eu realmente estou agregando espiritualmente na minha mente, no meu coração, a partir de experiências como essas, né? A gente acaba esquecendo esse detalhe, essa perspectiva que deveria estar sempre presente em nosso olhar para tudo o que fazemos e buscamos aqui no mundo. Isso vai ficando esquecido e a gente entra nessa dinâmica de ilusão em que vamos sendo arrastados, em que daqui a pouco estamos perseguindo uma série de realizações, uma série de experiências que mal sabemos por que o fazemos, porque simplesmente estamos sendo levados de roldão no turbilhão daquilo que a sociedade nos propõe, daquilo que o mundo ainda cultiva como sendo as suas buscas e os seus valores primordiais. Então, com a luz do Espiritismo, nós somos chamados a voltarmos sobre nós mesmos, restabelecermos essa conexão de consciência com as realidades do mundo espiritual, para que então, relembrando esse dever esquecido primordial, possamos olhar para a vida agora com uma nova perspectiva ou sob um novo prisma,
de analisar melhor os materiais que nós estamos utilizando na construção dessa casa primordial. A vida todos os dias nos cerca com materiais de todas as qualidades, de todos os tipos. A seleção compete a cada um de nós. O Emmanuel mesmo tem uma mensagem, ou melhor, um livro, cujo título achamos interessante e várias vezes o mencionamos porque é muito instrutivo. Ele tem um livro chamado Material de Construção, em que basicamente ele quer nos transmitir então essa ideia. Olha, lembra de uma coisa: você é chamado a construir a sua residência fundamental, onde você habitará todos os dias da sua vida na matéria e mesmo além dela. Então pense com cuidado o material que você vai usar, para que seja de fato uma residência, uma moradia capaz de resistir às tempestades da vida, porque elas virão. As lutas, as invernias, as tempestades virão e se baterão contra a nossa residência, para testar a sua solidez, para ver se de fato estamos construindo paredes sólidas de fé, se há ali o telhado da esperança, se existe a porta da verdade que resistam aos ataques do mundo ou mesmo aos choques das intempéries. Então analisa o teor, por exemplo, das suas leituras diárias, o teor das suas conversações, o que você troca com as pessoas a cada dia, o que você troca com a vida ao seu redor a cada dia, o que você recolhe e o que você deixa ir, o que você descarta. Porque o que você recolhe é o material com que você está construindo a sua residência, é o que você está trazendo para habitar, digamos assim, a sua residência interior. Se você traz aquilo que não é são, aquilo que é sujeira, aquilo que é lixo, como esperar uma vivência harmoniosa dentro dessa sua residência mental? E isso fazemos em cada leitura, em cada conversação, em cada tipo de conteúdos com que nós buscamos nos cercar, né? Então tudo isso vai definindo o estado, a qualidade, a beleza desta casa. Se eu escolho com o Cristo os materiais de qualidade, se eu escolho com consciência, segundo o Espiritismo nos informa, então estou construindo uma residência que não só será agradável, mas será também sólida. Porque recordemos, meus amigos, aquilo que Estevão nos diz, né? Na verdade, quando ele encontra pela primeira vez Saulo, lá naquele sermão que Saulo vai assistir na Casa do Caminho, quando ele menciona, Estevão, que Jesus havia sido um carpinteiro, o Saulo tenta fazer ali uma espécie de menosprezo, né? De desprezo pela condição de estarem seguindo um carpinteiro. Mas como assim? Ele não era um mero carpinteiro? Como é que vocês se ufanam? Como é que vocês seguem esse homem e ainda consideram que isso é algo de valor? E o Estevão, com muita presença de espírito, responde ao Saulo mais ou menos nesses termos: olha, que bom que ele era um carpinteiro, porque já não mais estaremos ao léu das tempestades do mundo. Ele é, para nós, um abrigo de paz e de segurança. Ou melhor, poderíamos também desdobrar, né, dessa consideração tão interessante, Estevão. Ele, o Mestre, enquanto carpinteiro divino, veio nos ensinar a escolher adequadamente o material para a edificação da nossa casa. Veio nos ensinar a estabelecer adequadamente a planta da nossa casa e a subi-la, a construí-la de fato, para que tenhamos todos um abrigo de paz, de esperança, de fé, que seja sólido, que seja rígido e bem construído, bem fundamentado o suficiente para resistir às tempestades da vida. É a casa construída sobre a rocha que o Mestre menciona no Evangelho. Então, não por acaso Jesus foi um carpinteiro, porque por meio das suas lições no Evangelho, a gente aprende a discernir melhor
a qualidade dos materiais que usamos na nossa edificação. Não só a fazer a edificação em si, né, a viver de acordo com as leis divinas para que construamos essa solidez, mas a escolher os materiais mais adequados, por meio das lições de verdade que ele nos trouxe, por meio dos exemplos de amor que ele nos demonstrou, nós vamos aprendendo qual o material então de qualidade a ser utilizado nessa edificação. Algo que depois o Espiritismo viria a reforçar e expandir ainda mais a nossa consciência quanto a esse respeito. Então, o jovem aqui da parábola passou a comprar materiais inferiores. Onde lhe cabia utilizar metais raros, ele passou a utilizar latão. Quantas vezes assim não se dá conosco? Quando chamados a utilizar os metais raros, né, o ouro puro, por exemplo, a prata sublime das virtudes, do amor, do perdão, da humildade, a gente troca pelo latão, em que algo tem ali, né, de um princípio talvez de virtude, algo de bom, mas ainda muito mesclado, muito misturado, muito contaminado com aquilo que não é nobre, com aquilo que não é o metal raro. Os Espíritos assim nos dizem, né, em O Livro dos Espíritos, a maioria das nossas virtudes são ainda as virtudes aparentes, porque mais se aproximam da douradura na peça de cobre do que propriamente o metal precioso em si. Então a gente tem aquela casquinha de virtude, de aparente virtude, que não resiste à pedra de toque do interesse pessoal. Quando a gente é chamado a um pouquinho mais de sacrifício, um pouquinho mais de renúncia, logo demonstramos que não era uma virtude de fato. Por quê? Porque não estamos querendo utilizar o metal raro onde somos chamados a utilizá-lo. Ainda nos contentamos em utilizar o latão. Não queremos passar pela forja, não queremos passar pelo cadinho purificador. Fugimos das experiências mais difíceis e assim desprezamos ou não conseguimos o material que seria mais interessante para as nossas edificações. Da mesma forma, onde ele deveria utilizar o mármore precioso, ele colocava madeira barata. Né? Lembrando que aquela fala também muito bela de Jesus, que está registrada no livro Boa Nova, lá no capítulo de número 3, quando Jesus compara o reino, né, a uma edificação de uma obra-prima, e o sacerdote que o ouvia, então, também num tom de desprezo, diz: mas você pretende fazer uma obra divina? Por acaso você já viu alguma estátua muito bela, assim, realizada com fragmentos de lama? Então ele desprezava o teor daquilo que o Cristo poderia utilizar para aquela sua edificação, né? Tanto o que ele ensinava, como também aqueles que ele traria à sua obra. E Jesus então traz a resposta sublime: sacerdote, nenhum mármore mais puro e mais formoso existe que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Então é preciso trabalhar, gente, é preciso utilizar mesmo o mármore do sentimento, munindo-nos com o cinzel da boa vontade, se quisermos realmente edificar algo sólido, algo em nós que resista à passagem do tempo, que resista àquilo que o tempo consome, né? Ou a esse processo do tempo de tudo consumir, de tudo levar consigo. Se quisermos realmente edificar algo em nós que não seja assim tão efêmero como um sopro, é preciso trabalhemos com esse tipo de material, construindo no sentimento aquilo que resista à passagem dos dias, aquilo que resista à impermanência do mundo. Hoje se tem, amanhã não se tem. Hoje se está nessa posição, amanhã não se está mais. Hoje se está no topo, amanhã descemos de volta ao vale. É da natureza material tudo isso, é da vida na matéria. Agora, é possível mantermos estabilidade se soubermos utilizar esse tipo de material. Não nos esquecer de trabalhar o mármore do nosso sentimento. Não nos deslumbrarmos com os mármores do mundo, com os materiais e distrações e convites que o mundo nos traz, esquecendo-nos do dever fundamental de construir no coração, de embelezar o coração, o sentimento, claro, de introjetar também luz e mais luz em nosso raciocínio, para que do nosso pensamento como um todo essa luz se projete, traduzindo-se em obras, em feitos, em realizações, em ofertas de luz para as vidas ao nosso redor, para o mundo
em que estamos inseridos. Esse jovem aqui, seguindo por esse caminho, acabou produzindo para si uma cabana esburacada. Livre-arbítrio, escolha de cada um de nós. Está ao nosso alcance todo o recurso de que carecemos para fazer uma morada agradável, bela, arejada, né, saudável, ali onde exista o verdadeiro bem-estar. Está ao nosso alcance de cada um de nós os recursos de que carecemos para fazê-lo. Nós próprios é que muitas vezes, ou por muitas existências, ainda escolhemos edificar as cabanas esburacadas, construir um estado íntimo de inquietude, de aflição, de revolta, de desânimo, de medo, porque não renovando os nossos velhos vícios, os nossos velhos hábitos infelizes, não os transformando em hábitos melhores, não escolhendo materiais melhores para a nossa edificação, vamos nos mantendo nesse círculo vicioso. E ainda mais no nosso mundo moderno, em que somos diariamente bombardeados com materiais de péssima qualidade para essa edificação, com sugestões nada edificantes no que diz respeito ao cultivo da nossa mente. E muitas das vezes acabamos comprando isso, comprando essas ilusões, comprando esse tipo de material, esperando então uma paz e uma felicidade que não temos feito por merecer, que não temos buscado verdadeiramente com consciência e com devotamento. Então, é uma lição singela, uma historinha simples, mas que é bastante ilustrativa do que é a vida de cada um de nós, na nossa relação com Deus, com Cristo, com os nossos benfeitores, que patrocinam o nosso retorno a esta vida, a esta existência, que nos dão, que nos munem ali com todos os recursos, mas que nos conferem também o livre-arbítrio de poder escolher se queremos viver desde já no céu que soubemos edificar ou se ainda queremos viver no inferno em que muitas vezes nos mantemos por aquilo que trazemos ao nosso mundo interior, à nossa casa mental. É o livre-arbítrio, recurso primordial que Deus confere a cada um de seus filhos, para que tenhamos também depois o gozo, a alegria de sabermos que a nossa edificação foi nossa por escolha própria, por moto próprio, por vontade nossa, porque aí está o verdadeiro sabor da vida, né? A edificação mais valiosa, aquela que mais nos contenta, é aquela que foi feita realmente com o triunfo sobre nós mesmos, com a firme decisão da vontade, com a superação de nossas dificuldades, de nossas imperfeições. Por isso, o livre-arbítrio, que pode e deve ser por nós mais bem utilizado, e em bem utilizando o livre-arbítrio, saberemos bem utilizar todos os outros recursos que Deus nos deu para que possamos edificar a nossa morada definitiva aqui ou além, morada essa sempre em construção, sempre no processo de embelezamento, de aperfeiçoamento, mas que está em nossas mãos edificar. Que o Evangelho, que o Espiritismo nos tragam então esse discernimento. Não deixemos jamais de buscar essas luzes que o Mestre, que os bons Espíritos nos têm a dar, por meio das obras, por meio das inspirações, por meio da oração, para que então saibamos ver com mais clareza que os recursos que às vezes esperamos em outra parte, de outra maneira, em verdade já estão diante de nós. Às vezes nem sempre são recursos apreciáveis num primeiro olhar, muito belos assim, ou muito agradáveis, mas são os recursos mais adequados, os materiais de melhor qualidade que precisamos para a nossa edificação. Às vezes é uma prova áspera, é uma enfermidade, é um revés, é uma experiência difícil, materiais aparentemente assim não dos melhores, mas em verdade os mais sólidos e os mais necessários à nossa edificação. E não nos deixemos enganar por aqueles que às vezes aparentam ser nobres, materiais de qualidade, mas que em verdade são frágeis, não são suficientemente sólidos para a nossa edificação. Que a luz do Espiritismo nos ajude a enxergar com mais clareza que os recursos não nos têm faltado, que Deus nunca se faz tardio em nosso auxílio e que a espiritualidade, o Cristo, estão conosco a nos orientar na planificação, no estabelecimento dessa planta e dessa edificação, para que possamos, enfim,
erguer uma morada agradável, onde possamos estar ali, felizes, em paz, na presença do Cristo, na presença de Deus, aqui na terra ou além, seja onde for a morada definitiva do Espírito. Tua mente, tua casa intransferível, que seja ela uma casa bela, não só para nós, mas também para receber a outrem, e em especial para receber também a Jesus em nossa morada definitiva. A todos muita luz e os nossos votos de muita paz nessa que é a mais fundamental das edificações, o mais fundamental dos nossos deveres.